Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo de número 2. Paulo, ele começa aqui a carta, meus irmãos, no capítulo 1, se apresentando como servo de Jesus, identificando a igreja como uma comunidade de santos. Isso está no capítulo 1, versos 1 e 2. E depois, a partir do versículo 3 até o versículo 11, ele expressa sua gratidão a Deus pela vida daquela igreja, porque a igreja de Filipos era cooperadora no Evangelho. Desde que Paulo passou por Filipos, 10 anos, se passaram quando ele escreve essa carta, mas em todo o tempo, durante esses 10 anos, essa igreja foi cooperadora no Evangelho, sustentando o apóstolo Paulo. Depois, ainda no capítulo 1, versos 12 até o verso 20, Paulo mostra para a igreja que até mesmo a sua prisão em Roma estava cooperando para o progresso do Evangelho. Talvez aqueles irmãos estivessem preocupados: nossa, Paulo, o nosso pastor, está preso. E Paulo diz: fiquem tranquilos, porque estou preso em Roma, mas as minhas cadeias têm contribuído para o avanço do Evangelho, e muitos se sentem até estimulados a pregar o Evangelho por causa das minhas cadeias. Depois ele mostra o que é a sua vida, nos versos 21 a 26 do capítulo 1, dizendo que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Até que chegamos nos versos 27 a 30, ele mostra o que significa viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí eu destaco, meus irmãos, aí no final do versículo 27, quando ele diz assim: ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele dá ênfase aí na comunhão, na unidade da igreja. E ele vai expandir isso aqui no capítulo 2, versículos 1 a 4, falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Então ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, ou egoísmo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar. Pai, nos abençoe nesse tempo com a Tua Palavra. Sempre bom ler a Tua Palavra, ouvir a Tua voz e saber que se estamos aqui é porque Tu tens um propósito. Então, abra o nosso coração para que compreendamos esse propósito e sejamos ainda mais abençoados como família bendita do Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, é bom uma igreja que não tenha problemas doutrinários. Por exemplo, a nossa igreja, ela não tem problemas doutrinários. Isso é muito bom. A igreja de Filipos não tinha problemas doutrinários. Também não tinha problemas morais ou com imoralidade ali entre os irmãos. Mas havia naquela igreja uma cobra venenosa. Uma cobra venenosa que ameaçava a igreja, uma cobra venenosa que estava atrapalhando o progresso do Evangelho. E essa cobra venenosa não era nenhum irmão, nenhuma irmã, mas era a discórdia, a desunião. Essa cobra venenosa, meus irmãos, era exatamente esse rompimento na relação entre alguns daqueles irmãos.
Isso fica claro aqui no capítulo 1, verso 27, quando Paulo diz que eles deveriam lutar juntos pela fé evangélica. Paulo está pressupondo aqui uma desunião, e fica mais claro ainda no capítulo 4. Vocês se lembram que ele fala de duas irmãs? Alguns brincam dizendo que eram duas irmãs da Saf, né? A Evódia e a Sintique. E Paulo diz: vocês estão brigando muito, vocês têm que pensar concordemente no Senhor, vocês precisam caminhar juntas. E a dificuldade ali entre as irmãs estava prejudicando o corpo. Então, a igreja de Filipos era uma igreja boa, doutrinariamente, bem solidificada na fé, uma igreja que enfrentava também provações, mas que resistia, porém sofria com essa cobra venenosa que era a discórdia e a desunião entre ali alguns irmãos. E o apóstolo Paulo estava distante da igreja, ele estava numa prisão residencial romana, e por estar distante ele não podia fazer muitas coisas, mas ele orava, intercedia, e ele também escreve essa carta dando direcionamento. Paulo estava em Roma, ele recebe um homem chamado Epafrodito, membro da igreja de Filipos, e esse irmão traz as notícias da igreja, e as notícias eram boas, e Paulo ficou feliz com as notícias, porque a igreja de Filipos era uma igreja que possuía muitas virtudes espirituais. Paulo se alegra com aquela igreja. Mas Paulo também recebe a triste notícia de que havia divisão na igreja. A cobra venenosa estava solta, e essa desunião no corpo de Cristo entristecia o coração do apóstolo Paulo. Então, aqui no capítulo 2, versículos 1 a 4, Paulo fala acerca da unidade do corpo, fala sobre o fundamento dessa unidade, e ele mostra também como devemos buscar o fortalecimento dessa unidade que é proporcionada pelo Espírito Santo. Ele quer aqui incentivar a igreja a buscar comunhão, unidade. Ele quer que a igreja continue de forma progressiva anunciando o evangelho, mas com divisão fica difícil. E se a igreja de Filipos sofria com isso, com certeza todas as igrejas cristãs, elas sofrem às vezes com isso, com desunião. Então essa carta é uma carta para a minha vida e uma carta também para a sua vida. Então eu quero começar, irmãos, destacando aqui o fundamento dessa unidade cristã. E é interessante porque Paulo, ele utiliza como fundamento para a unidade as experiências espirituais que aqueles irmãos estavam desfrutando em Cristo. Então, veja o que ele diz aí novamente no versículo 1. Ele coloca assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz aqui um apelo para que aqueles irmãos vivam em comunhão. Esse apelo está no versículo 2, quando ele diz assim: completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Ele vai falar sobre essa unidade no versículo 2. Agora, veja que interessante, esse apelo que ele faz no versículo 2, ele está fundamentado nas boas experiências que os filipenses já estavam desfrutando em Cristo, e essas experiências são descritas aqui no versículo de número 1. Então, o argumento do apóstolo Paulo é bem simples. É como se ele dissesse assim: olha, visto que vocês já têm experimentado o encorajamento de Cristo, visto que vocês têm experimentado a comunhão do Espírito, lembrem-se que essa experiência é o fundamento para que vocês progridam na unidade, na comunhão cristã. É como se Paulo dissesse: olha, vocês têm desfrutado uma experiência espiritual maravilhosa com o Senhor, e essa experiência tem que mudar a conduta de vocês, precisa alterar o comportamento de vocês. Se vocês têm recebido tantas coisas boas e maravilhosas do Senhor Jesus Cristo, isso precisa afetar diretamente a vida de vocês e a comunhão no corpo de Cristo.
Quais eram essas experiências? Ele diz aí, meus irmãos, a experiência que os filipenses desfrutavam utilizando 4 expressões. Ele usa a primeira, ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Esse se há, pois, pode ser traduzido como visto que há, ou porque há exortação em Cristo. Então, Paulo está olhando para a igreja e reconhecendo que aquela igreja era beneficiária desta exortação, desse encorajamento em Cristo, em tempos, eu diria assim, de desespero, de desânimo, nas horas sombrias da vida. Jesus Cristo estava ali ao lado daquela igreja, o Senhor Jesus Cristo estava encorajando aqueles irmãos, derramando esperança no coração daqueles irmãos, enchendo o coração deles de alegria, enchendo o coração deles de paz, e a alma cansada daqueles irmãos, triste, aflita, encontrava alento, encontrava descanso e era fortalecida por meio dessa exortação promovida por Jesus Cristo. E a ideia de Paulo é a seguinte: olha, se o Senhor Jesus Cristo tem fornecido a vocês exortação, encorajamento, se Cristo tem caminhado ao lado de vocês, vocês devem fazer o mesmo com os irmãos de vocês. Vocês precisam caminhar ao lado dos irmãos de vocês, e vocês precisam também partilhar esse encorajamento, partilhar esse consolo, partilhar essa exortação, para que por meio dessa exortação mútua haja maior unidade no corpo de Cristo. Então esse é o primeiro fato, né? Paulo diz: olha, vocês têm recebido esse encorajamento de Jesus Cristo, essa experiência maravilhosa. A segunda experiência, ele chama aí, meus irmãos, de consolação de amor. Quer dizer, o amor do Senhor Jesus foi derramado sobre a igreja, foi derramado sobre o coração dos filipenses por meio do Espírito Santo, e o amor do Senhor era um lenitivo, né? Eu diria assim, era um consolo para eles nas horas difíceis, diante das provações. E esse ponto é muito interessante, meus irmãos, porque quando você tem a certeza no seu coração, a certeza de que você é filho amado de Deus, quando você tem a certeza de que o Senhor Jesus Cristo, Ele te ama, esse amor, essa experiência que você tem com o amor do Senhor Jesus, é uma experiência que te fortalece para que você não fracasse na fé. Essa sensação que recebemos do Senhor, de que somos amados por Ele, é uma fonte de encorajamento para que a gente não se prostre na caminhada cristã. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, é uma grande incoerência vocês estarem recebendo desse amor gracioso do Senhor Jesus Cristo, dessa ternura da graça de Cristo. É uma incoerência vocês receberem todo esse amor e não compartilhar desse amor. Vocês precisam compartilhar desse amor, porque compartilhando desse amor, a unidade do corpo será fortalecida. A terceira experiência que Paulo aponta aqui é a comunhão do Espírito, está vendo? Se há, pois, comunhão do Espírito, e essa expressão, ela é muito forte. Irmãos, todos nós que estamos aqui nesta manhã, se estamos em Cristo, nós partilhamos do mesmo Espírito, nós somos batizados no mesmo Espírito, fomos selados no mesmo Espírito, nós contamos com a intercessão do Espírito, o Espírito nos auxilia nas nossas orações, é o Espírito quem nos regenera, o Espírito nos santifica, o Espírito confirma que eu e você somos filhos de Deus, recebemos a plenitude do Espírito Santo, nós estamos interligados por meio da obra do Espírito Santo. Por tudo isso, seria uma grande incoerência, nós que somos habitados pelo Espírito, desfrutamos da comunhão do Espírito, que temos o mesmo Espírito, estamos ligados pelo mesmo Espírito, seria uma grande incoerência nós interrompermos essa obra maravilhosa, ou atrapalharmos essa obra maravilhosa, ou dificultarmos essa obra maravilhosa, provocando desunião na igreja de Cristo. Isso não faz sentido, porque veja, mexer com a unidade da igreja é mexer com a obra do Espírito Santo, porque é o Espírito que promove a unidade no corpo de Cristo. Quando uma pessoa, um membro da igreja, se levanta contra a unidade da igreja,
quando ela se levanta contra a comunhão da igreja, quando ela dissemina, por exemplo, confusão, atrito, discórdia entre irmãos, essa pessoa ela está se levantando contra a obra do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está deixando claro que uma das evidências de que nós temos comunhão com o Espírito Santo está exatamente no esforço e no desejo que temos de ver a igreja mais e mais unida. O seu anseio em preservar a unidade do corpo revela exatamente a sua comunhão com o Espírito Santo. Então, no que depender de nós, devemos nos esforçar para ver a igreja mais e mais unida em Cristo. E a última experiência que Paulo aponta aqui são os entranhados afetos e misericórdias. Nós sabemos, irmãos, que vocês já devem ter ouvido algumas vezes, essa expressão entranhados, os entranhados afetos. Entranhado é algo que vem de dentro. A ideia aqui é aquilo que, as vísceras, A ideia aqui, meus irmãos, os intestinos. Então, metaforicamente ou figuradamente, o apóstolo Paulo está mostrando que os afetos do Senhor por nós são afetos sinceros, são afetos que vêm de dentro, é amor real, é amor sincero. Não é aquela relação fria, distante. Não, meus irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você realmente é amado por Deus. O Deus tem afeto por você. Não é um afeto frio, se eu posso dizer isso, afeto frio, mas Deus tem uma afetividade, um amor real, um sentimento genuíno de misericórdia para com a minha vida, para com a sua vida. E nós experimentamos, meus irmãos, em nosso coração, esse entranhado afeto de Deus por nós. Nós somos amados do Senhor. E é nesse sentido que Paulo diz que devemos compartilhar esse afeto misericordioso com os nossos irmãos. Não faz sentido tratarmos nossos irmãos com frieza, indiferença ou com distanciamento. Nós contamos com um afeto misericordioso e por isso devemos compartilhar esse afeto misericordioso que perdoa, que restaura, que dá aquele passo em direção à reconciliação, visando a unidade do corpo de Cristo. Então, esse é um argumento do apóstolo Paulo. É como se Paulo dissesse assim: olha, o Senhor Jesus Cristo tem consolado vocês? Aí vocês dizem, sim, amém, graças a Deus. Vocês têm contado assim com a comunhão de Cristo na caminhada cristã, têm recebido da paz do Senhor? Aí você fala, sim, pastor, nós temos recebido dessa paz. Você tem experimentado aquele ânimo, que vem da graça de Deus? Eu tenho experimentado. Você tem desfrutado da comunhão do Espírito? Você pode dizer, por exemplo, nessa manhã, pastor, eu tenho certeza de que eu sou filho de Deus, de que eu sou filha de Deus, eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida, não por mérito, mas por graça. E aí você fala, sim, pastor, e eu digo, amém, graças a Deus. Então, todas essas experiências maravilhosas, espirituais, que o Senhor Deus nos concede, meus irmãos, essas experiências servem como fundamento e ao mesmo tempo elas servem como fonte de encorajamento para mudarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, para vivermos em unidade na igreja de Deus. Essa rica experiência com Cristo, esse experimentar do amor, do consolo, da graça, essa convicção que temos, que fazemos parte do povo de Deus e que a eternidade nos aguarda. A obra do Espírito Santo, meus irmãos, em nós, tudo isso deve nos levar a adotarmos medidas práticas visando a unidade e a comunhão no corpo de Cristo. Porque não faz sentido eu e você dizermos assim, não, eu faço parte do povo de Deus, eu faço parte da igreja de Deus, eu fui, assim, alvo do amor de Deus, eu tenho certeza de que sou filho, eu sou filha de Deus, o céu me aguarda, ok, e no que tudo isso interfere efetivamente na sua relação com seus irmãos? Porque, irmãos, nós enxergamos a obra de Deus na vida do cristão por meio dos relacionamentos que ele tem no corpo de Cristo. A nossa relação com os nossos irmãos, a nossa unidade, ela revela a profundidade da nossa relação com o próprio Deus.
Então, o que Paulo faz aqui, meus irmãos, é que ele apela à unidade da igreja, mas ele apela à unidade mostrando que o fundamento dessa unidade é a experiência que desfrutamos com o Senhor. E aqui entramos no segundo ponto, que é o apelo que ele faz então. Então, tendo como fundamento tudo aquilo que a gente tem desfrutado com o Senhor Jesus, ele faz o seu apelo. E veja então o apelo que o apóstolo Paulo faz no versículo 2, ele fala: completai a minha alegria, completai a minha alegria. Aí vem essa lista, né? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele diz assim: completai a minha alegria. Isso significa que ele estava o quê? Triste ou alegre? Ele estava alegre. Ele estava feliz. Ele recebeu boas notícias. As virtudes espirituais estavam presentes naquela igreja. E Paulo disse: eu estou feliz com vocês, mas a alegria ainda não está transbordando. Eu estou feliz, estou alegre, mas essa alegria pode ser maior. Então ele diz para a igreja: por favor, igreja, completem a minha alegria, complete a minha alegria. Igreja, complete a minha alegria. Irmãos, complete a minha alegria, que a minha alegria seja transbordante. Os filipenses receberam esses benefícios espirituais concedidos por Jesus, e agora Paulo, baseado nessa experiência com Cristo, ele apela aos filipenses para que eles completassem sua alegria. Ele fala: como que aquele pastor seria mais alegre, ou ficaria mais feliz? Ele ficaria mais alegre e mais feliz se ele visse ou contemplasse a igreja mais unida. Só falta uma coisa para que eu fique mais feliz. O quê? Aqui vocês vivam em união. É algum sacrifício? Não, vocês vivam em união. Eu vou completar a minha alegria. E ele usa uma expressão interessante, ele fala assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Pensar a mesma coisa não significa ter a mesma ideia. Pensar a mesma coisa, meus irmãos, não significa que jamais iremos discordar uns dos outros. Às vezes nós discordamos, nos esbarramos, né? Mas na igreja, pensar a mesma coisa significa você ter o mesmo foco, é ter a mesma intenção, o mesmo propósito, o mesmo alvo, né? Nós temos aqui pessoas diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes, mas nós temos um alvo em comum. É como uma família, certo? Eu sou diferente da minha esposa Milene, a minha esposa Milene é diferente de mim, eu sou diferente do Guilherme, o Guilherme é diferente de mim, o Tiago é diferente de mim em alguns aspectos, é diferente da mãe, a mãe é diferente dele. Veja, a minha família, irmãos, ela não é perfeita, vocês sabem disso, né? Então, nós somos diferentes, mas veja, nós somos diferentes, mas nós temos um alvo em comum. Nós somos diferentes em muitos aspectos, mas nós temos um único propósito. Nós queremos o bem uns dos outros. Nós queremos a união da família. Nós estamos conectados, meus irmãos, dentro desse mesmo propósito, e por isso há apoio mútuo, encorajamento mútuo, embora sejamos diferentes. Como igreja de Cristo, nós fazemos parte da mesma família. Temos gostos diferentes, personalidades diferentes, mas deve haver em nosso coração a mesma disposição, o mesmo foco. Aquilo que a gente fala e a maneira como a gente age deve nos conduzir para o mesmo objetivo, que é a glória de Deus e a unidade do corpo de Cristo, mesmo sendo diferentes. É por isso que Paulo fala: pensais a mesma coisa. E no restante do versículo 2, ele explica melhor essa unidade. Ele coloca assim, tenhais o mesmo amor. A ideia é a seguinte: amem todos igualmente, sem fazer acepção de pessoas, sem ficar o tempo todo escolhendo com quem você vai se relacionar. Se relacione com todos e ame todos igualmente. Depois ele diz: sejais unidos de alma. A ideia é que a nossa comunhão não seja uma comunhão interesseira, superficial, que seja uma comunhão sincera, que estejamos unidos em Cristo, unidos internamente, unidos sinceramente.
Depois ele diz, e tenham o mesmo sentimento. A ideia aqui novamente é de propósito, um único propósito, né? É em comum, a glória de Deus, a expansão do seu reino. E eu quero voltar aqui a essa expressão quando ele diz, completai a minha alegria, e eu quero falar um pouquinho aqui de um modo muito pessoal. Todo pastor se alegra quando vê a igreja caminhando bem doutrinariamente, e todo pastor dá pulo de alegria quando vê a igreja caminhando em comunhão. Então, o pastor fica feliz quando vê que há comunhão na igreja, quando o pastor olha para vocês, por exemplo, e vocês estão compartilhando as lutas de vocês estão compartilhando as experiências de vocês estão frequentando as casas uns dos outros, vocês estão juntos. Vocês não podem estar juntos com todos, é claro, mas vocês estão juntos compartilhando experiências, lutas, provas, vocês estão orando uns pelos outros, e isso alegra o coração do pastor, quando o pastor sabe que a igreja está vivendo em comunhão, dentro e fora das quatro paredes. Isso é muito bom, mas se há uma coisa que entristece, irmãos, o ministério pastoral, porque há algumas coisas que a gente enfrenta, mas passa, né? Você lida com uma situação aqui, outra ali, mas isso vai passando. Mas se há algo que realmente entristece o coração do pastor, é quando as ovelhas estão isoladas. Quando vocês estão meio separados, né? Isolados, distantes uns dos outros. Tipo assim, eu vou viver a minha vida. Agora a igreja não vai mais me atrapalhar, né? Eu vou viver a minha vida tranquilo, eu quero agora ficar um pouco separado. Quando você começa a viver muito para você, distante do corpo, aí isso entristece o pastor. Isso é interessante porque, pensa bem, você como pai em relação aos seus filhos. O que mais entristece você em relação aos filhos? Às vezes um é mais arteiro que o outro, às vezes um traz mais problema que o outro, mas eu tenho certeza que não há nada que entristeça tanto o coração do pai, quando os filhos estão o quê? Divididos. Os filhos têm tudo, mas estão divididos. Isso machuca. Porque se eles estão juntos, tem dificuldade, tem a prova, às vezes tem lutas, enfermidades, dificuldades financeiras, mas eles estão juntos, está tudo bem, estão juntos. Agora, quando estão divididos, isso entristece. É Paulo aqui, ele fala assim, eu estou feliz, porque essa igreja tem muitas virtudes, mas por favor, complete minha alegria, de que modo? Estejam mais juntos. A comunhão, a unidade. E você pergunta assim, pastor, mas às vezes é difícil viver em comunhão e unidade, porque as pessoas são muito diferentes e muito complicadas. Às vezes até dentro da família é difícil, pastor, quanto mais na igreja, né? As pessoas são muito difíceis. E aí vem, irmãos, o X aí, né, da questão. Paulo, então, faz um apelo à unidade. Paulo, vocês têm que viver em comunhão, baseado nas experiências que vocês tiveram com Cristo. Mas é muito difícil. É difícil por causa do orgulho. É difícil por causa do egoísmo. É difícil porque a gente pensa demais em nós mesmos e pouco no outro. Então, veja aí o versículo 3. Ele diz assim, eu vou ler o 3 e o 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós, irmãos, nós não viveremos e não desfrutaremos da comunhão, né, no corpo de Jesus, o prazer da comunhão no corpo de Cristo, se as nossas ações dentro do corpo, ou o uso que nós fazemos das nossas palavras dentro do corpo, ou a maneira como nós utilizamos os nossos dons no serviço dentro do corpo, se estas coisas, elas estiverem carregadas de egoísmo e de soberba, a gente não vai desfrutar a unidade. Veja, nós podemos servir muito, podemos nos envolver, podemos nos expor, o nosso tempo, os nossos recursos, vamos servir, vamos fazer, mas se esse nosso serviço não vier acompanhado de humildade, Paulo diz assim, nada façais, se for para fazer, movido por partidarismo, egoísmo, ou por vanglória, é como se Paulo fala, nem faça, porque quando a gente faz qualquer coisa no corpo de Cristo, no serviço, meus irmãos,
carregado de egoísmo e de soberba, quando a nossa motivação ela não é a glória de Deus, é a nossa própria glória, quando a nossa motivação não é o bem do reino, mas é o nosso próprio reino, quando a gente foca demais em nós mesmos, então parece que o orgulho vai se transformando num leão e vai assim dominando mais e mais e mais a nossa vida, e é terrível, porque daí mesmo no contexto de serviço no corpo de Cristo, aparece a rivalidade. Está todo mundo trabalhando. Evódia e Sinti, que as duas irmãs estão trabalhando, Paulo diz, elas cooperaram comigo no Evangelho, mas o maldito orgulho, o maldito egoísmo, esse centralizar de tudo em nós mesmos, acaba gerando rivalidade, disputa, crítica injusta, e aí surgem alguns irmãos descontentes, outros irmãos amargurados, e outros irmãos que querem se separar. Então Paulo diz assim, tome cuidado, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, e aí ele usa uma expressão, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós somos superiores ou inferiores aos nossos irmãos? E aí? Quando você se aproxima dos seus irmãos dentro da igreja, na dinâmica do corpo, no serviço, na conversa, até quando você oferece um conselho, agora eu estou oferecendo um conselho, então aqui eu devo ser superior. Veja, irmãos, quando Paulo diz que devemos considerar o outro superior, o próximo superior, isso não significa que nós somos assim mais fracos, ou que nós somos menos inteligentes, ou que nós somos menos capazes. Não significa que você tem que olhar para o outro e falar assim, realmente, eu sou um verme e estou aqui, não valho absolutamente nada. Não, não é isso. Mas o que Paulo está dizendo é que quando você se aproxima do seu irmão, a ideia é a seguinte, você precisa tratar o seu irmão como alguém importante, como alguém valoroso, como alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo. Para nós isso às vezes é difícil, por quê? Porque o nosso orgulho nos faz olhar as pessoas de cima para baixo. Agora preste atenção, você se torna humilde, ou nós nos tornamos humildes, quando nós nos humilhamos diante de Cristo. É mais ou menos assim, você entra na presença de Cristo, e você fala com Cristo, e então você sente um profundo vazio, um sentimento de miséria, e aí você percebe que você não é nada além de pó, e você vai voltar para o pó, e daqui a alguns anos eu e você não estaremos mais aqui, nós não estaremos mais aqui, meus irmãos, nós somos pó. Aí nós entramos na presença de Deus, olhamos para nós e falamos, Senhor, como eu sou feio, não só fisicamente, meus irmãos, mas como eu sou feio internamente, como eu sou um homem que tem pecados ainda agarrados em mim, como há coisas, às vezes, picuinhas, coisas assim, tão mesquinharias que estão em mim, e você entra na presença de Cristo, e você fala assim, eu não sou nada, e eu não valho nada, eu sou um miserável pecador comprado pelo sangue de Jesus Cristo, tudo que eu tenho é por tua graça, e aí você passa na presença de Cristo, você reconhece que não é nada, que você é pó, que daqui a algum tempo você não estará aqui, e aí então você se volta para o seu irmão, e você fala assim, você é superior, você serve o seu irmão, e você consegue perceber que ele é superior, e você o serve como ele se fosse superior, porque você diante de Cristo reconhece que não é nada. Agora, quando você e eu nos afastamos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, então o leão toma conta, e aí a gente começamos a pensar que somos alguma coisa, E aí está o problema. Por isso que Paulo diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Não podemos, meus irmãos, servir dessa forma. Então, se não houver humildade, nós trataremos sempre o nosso irmão como a parte inferior, e isso não promoverá a glória de Deus. Isso vai promover, sabe o quê? A nossa própria glória, que não vale nada. Não vale nada. Então, Paulo diz assim, nada façais por partidarismo vanglória. Se for para fazer assim, nem faça, mas faça por humildade.
Humildade. E você faz considerando o outro superior. Entendeu? Aí você fala assim, pastor, mas quem que fez isso? Para que eu possa seguir assim um exemplo, tal. Quem fez, meus irmãos? Jesus. Porque quando Jesus chegou com os discípulos lá no cenáculo, alguém precisava lavar os pés dos apóstolos, né? Não tinha nenhum servo. Talvez um olhou para o outro ali e falou assim, e aí, quem que vai lavar? Pedro olhou, João olhou, falou, e aí, quem que vai se arriscar, se aventurar, a se abaixar aí, pegar a bacia e lavar? O trabalho que ficava para o escravo mais ralé da casa. Aí Jesus Cristo pega a bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. Eles falam assim, nossa, ele era superior, mas ele se coloca numa posição inferior para poder servir, e para servir de uma forma que era aceitável a Deus, de uma forma que o nome do Senhor seria glorificado, e os discípulos seriam impactados. Aí no final, Jesus Cristo diz assim, olha, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, agora vocês vão e façam o quê? Faço o mesmo. E o versículo 4, a gente vê aqui esse apelo à generosidade, né? Ele fala assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A Nova Versão Internacional traduz assim o versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A unidade no corpo de Cristo, irmãos, ela também é promovida quando nós cuidamos não apenas dos nossos interesses, das nossas necessidades, das nossas lutas, mas também quando procuramos cuidar dos interesses, das necessidades e entrar na luta dos nossos irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí você fala assim, pastor, isso é interessante, mas é o seguinte, eu não estou dando conta da minha vida. Porque Paulo fala assim, não cuide apenas do seu interesse, mas também cuide do interesse do seu irmão. Não se preocupe só com a sua vida, mas se preocupe com a vida do seu irmão. Você fala, pastor, mas eu não dou conta nem da minha vida. Eu não estou conseguindo resolver todos os meus problemas. Eu tenho tanta coisa para resolver na minha família, na minha vida financeira. Estou enfrentando umas enfermidades, aí luta para todo lado, pastor. Eu não dou conta nem da minha vida, está difícil, está complicado. Como que eu vou, além de preocupar com a minha vida, tem que preocupar e buscar o bem, né, o interesse dos meus irmãos? Eu é que estou precisando de ajuda, eu que estou necessitando de socorro, me ajude aqui, eu estou afogando aqui, né? Presta atenção, meu querido irmão, se você pensa assim, nenhum filho de Deus, talvez você esteja aqui e fale assim, pastor, eu não sou a pessoa mais dedicada, manda outro, para acudir a necessidade, porque eu não sou a pessoa mais dedicada, eu não estou bem no coração, não estou bem financeiramente, não estou bem na família, está tudo meio quebrado na minha vida, mas eu sei que sou filho de Deus. Então presta atenção, nenhum filho de Deus, por mais necessitado que esteja, esse filho, ele nunca estará numa condição de não poder ofertar nada ao seu próximo. Você pode não ofertar dinheiro, mas talvez a maior necessidade nem seja essa. Seja conselho, seja consolo, seja uma visita. Então, nós podemos sim, como diz Paulo, cuidar não somente dos nossos interesses, porque eles são importantes, mas também podemos cuidar dos interesses dos nossos irmãos. Porque a gente nunca está numa condição tão precária e miserável que as nossas mãos não sejam capazes de serem estendidas para ajudar alguém. E digo mais, às vezes, Deus faz questão de nos pegar no momento em que estamos quebrados, em todos os sentidos. Ele faz questão de nos pegar e nos usar para servirmos o corpo, para a glória dele. Só um detalhe, a igreja de Filipos era pobre. Talvez tinha um bom argumento, né? Como que eu vou me preocupar com os interesses de Paulo? O homem está lá, na prisão romana, uma igreja pobre, mas que da pobreza extraía o necessário para mandar para o apóstolo.
nós deixamos, meus irmãos, de cuidar uns dos outros quando nos afastamos de Deus, quando deixamos de viver para a glória de Deus. Porque é assim, quando você vive para a glória de Deus, quando você está em comunhão com Deus, você começa a ficar inconformado, incomodado, você começa a ser despertado, a sentir mais as necessidades de ajudar aqueles que estão ao seu redor. Então, se nós temos recebido o encorajamento de Cristo, se temos recebido comunhão do Espírito Santo, se temos recebido experiências espirituais de ajuda, de socorro, você pode falar assim: pastor, a minha vida é uma vida abençoada por Deus em todos os sentidos, eu estou perdoado, perdoada, lavado no sangue de Cristo, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, pastor, e eu tenho essas experiências maravilhosas com o Senhor. Então, quando você tem essas experiências, você olha para o seu irmão e você enxerga no seu irmão uma oportunidade para servir para a glória de Deus. Bem, eu quero aqui concluir então, dizendo que esse comportamento, na verdade, é o comportamento que Cristo teve, porque Cristo não buscou os seus próprios interesses, mas Ele buscou os nossos interesses. É assim que a gente vive unidade no corpo de Cristo. E a minha conclusão, irmãos, eu quero deixar aqui 4 lições, basicamente aqui 4 declarações, né? O que a gente viu nessa manhã? A gente viu aqui que as experiências que desfrutamos com Cristo, o amor de Cristo, o consolo de Cristo, a paz de Cristo, a comunhão do Espírito Santo, essa graça que a gente tem de saber, não, nós pertencemos ao Senhor, somos filhos de Deus, essa experiência, meus irmãos, ela deve nos levar a buscar a unidade no corpo de Cristo. Eu tive essa experiência, então tá bom, a conduta tem que mudar, a gente tem que buscar unidade no corpo de Cristo. E essa unidade, irmãos, ela é construída distante do orgulho, da soberba, do egoísmo. Essa unidade é construída por meio da humildade, da generosidade, quando nós agimos com os nossos irmãos, como Cristo agiu com cada um de nós. Então, se você é o cristão que sim, fica murmurando, né? Eu espero que você não seja esse tipo, né? Mas tem alguns que agem às vezes assim. Aquela pessoa que vive murmurando, né, vive reclamando, ou vive criticando e criticando tudo, às vezes até difamando. Quando uma pessoa, um cristão, um membro da igreja, está indo por esse caminho, ele não quer preservar a unidade da igreja, mas ele fica lançando coisinhas e coisinhas e coisinhas. Essa pessoa, ela precisa, diante de Deus, fazer uma avaliação. Será que realmente eu já tive uma experiência com Jesus Cristo de salvação? Então, pense bem assim, de modo prático, será que eu não deveria ou eu não devo investir um pouco mais na vida de algumas pessoas com as quais eu não tenho tanto relacionamento, por exemplo, na igreja? Será que eu não deveria abrir um pouco mais o meu leque de relacionamentos, visando a unidade do corpo? Será que às vezes o meu comportamento, as minhas palavras, elas têm deixado de produzir esse tipo de unidade? A segunda lição, irmãos, é que a nossa conduta, ela deve ser correspondente com a nossa fé. É como eu coloquei, não faz sentido termos a experiência com Cristo do amor e do consolo e não compartilharmos desse amor. Eu e você precisamos ser, assim, canais desobstruídos dessa graça na vida dos irmãos, na vida de todos. Uma terceira lição importantíssima é que o que danifica os nossos relacionamentos é o orgulho e o egoísmo. Você fala assim: que bom, pastor, eu não sou nem orgulhoso nem egoísta. Eles é que são. É bom quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, porque daí Deus revela o egoísmo e o orgulho que está lá no quartinho dos fundos. Irmãos, nós precisamos olhar para fora, olhar os nossos irmãos de baixo e nos ocuparmos mais em caminharmos junto deles na vida cristã. E por fim, como pastor da igreja, eu estou muito feliz com a igreja e muito feliz com os irmãos. Os irmãos estão aqui, a nossa igreja estava vazia há pouco tempo, né? Os irmãos estão aqui, então o pastor está muito feliz com a igreja,
feliz com os irmãos, feliz por ver a nossa igreja caminhando na expansão do reino de Deus. E se você fala assim, pastor, o que eu posso fazer para que a sua vida se torne assim mais doce, né? Mais feliz ainda, né? Mais agradável ainda? O que eu posso fazer, pastor? O que está ao meu alcance? Para que o pastor fique mais feliz, eu oro e peço para que vocês vivam em união, em comunhão, em amor, e que vocês se preocupem uns com os outros. A alegria do pai é ver os filhos unidos. A alegria do pastor é ver a igreja unida. É ver a igreja unida. Agora, acima da alegria do pastor, vocês se lembram do que diz o Salmo 133? E eu quero encerrar, então, fazendo a leitura deste salmo. Diz assim, meus irmãos, o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali, na unidade do povo, na comunhão do povo, nos bons relacionamentos que há entre o povo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bênção e vida de Deus, a gente não recebe no isolamento, no ostracismo lá, não. Bênção e vida a gente recebemos quando estamos juntos, como corpo, como família. Vamos orar? Pai, nós olhamos na Tua palavra e percebemos quão abençoados somos. Abençoados, ó Deus, por fazermos parte deste corpo eterno. Abençoados por termos sido perdoados e lavados no sangue de Cristo. Abençoados por contarmos com o encorajamento de Cristo, a exortação de Cristo, o ânimo que vem de Cristo. Abençoados porque temos comunhão com o Espírito. Somos abençoados, Pai, porque temos esse amor maravilhoso do Senhor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E todas essas experiências, Pai, elas devem nos conduzir a relacionamentos mais íntegros, sinceros dentro do corpo. E pedimos, Pai, que o Senhor nos desperte para que pensemos a mesma coisa, para que tenhamos o mesmo sentimento, para que caminhemos na mesma direção. Somos diferentes, sim, e na nossa diferença está também a beleza do corpo, dons diferentes, pessoas diferentes, mas nós temos um propósito em comum, que é a Tua glória, a unidade da igreja, a expansão do Teu reino. Pai bondoso, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a nossa vida. Nos livre do maldito orgulho que destrói as nossas relações. Ó Deus, nos livre da soberba. Nos livre, ó Deus, da arrogância, da prepotência. Nos livre, Pai, da altivez de espírito. Nos livre desses pecados. Enche o nosso coração de humildade, para que no serviço, Pai, o nosso coração também seja tomado de humildade, porque quando o nosso coração não é tomado de humildade no serviço, aparecem as rivalidades, aparecem, Pai, as confusões, os atritos. O Senhor nos dê um coração aberto para nos preocuparmos uns com os outros, assim como o Senhor se preocupou conosco e enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.